Vamos conversar agora com o especialista em direito eleitoral e mestre em ciência política, Alessandro Costa. Já que está vindo eleições agora aqui para o entorno e as cidades vizinhas aqui do Distrito Federal, a gente vai saber um pouco o que influenciou e o que pode influenciar as mudanças no Código Eleitoral e para as eleições agora. Doutor Alessandro, fala para a gente o que você acha que vai ser mais impactante com essas mudanças agora para as eleições de 2020. Bom, nós estamos na expectativa aí, inclusive, da questão da verba para a próxima eleição, né? Nós tivemos aí mudanças eleitorais em 2019, a reforma eleitoral ela tem que ser feita pelo menos um ano antes das eleições. Houve uma tentativa de aumentar, inclusive, o fundo eleitoral. Essa proposta foi vetada pelo presidente da República. Esses vetos ainda estão passíveis de análise, então pode cair esse veto e, eventualmente, até entenderem que a questão do numerário, dos valores, não estão adstritos àquela regra do princípio da anualidade, então valeria para a eleição que vem. Mas, a meu juízo, o impacto maior ele vem não da reforma desse ano, mas da reforma de 2017, que não valeu para 2018, porque no próprio texto constitucional estava determinando que essa reforma valeria tão somente para 2020, que era o fim das coligações. Então, em 2020, ano que vem, nós teremos as primeiras eleições municipais sem a possibilidade de coligações para os cargos de vereadores. E isso impacta diretamente nas estratégias que vão ser traçadas para o ano que vem, inclusive na escolha do partido, a verificação daqueles partidos que têm mais capilaridade, a possibilidade de poder escolher, eventualmente, um partido menor, onde aquele candidato possa ter mais chance, do que estar em um partido maior, onde ele é a quarta, quinta força. Então, essas mudanças de 2017 ainda têm repercussão, porque é a primeira vez que vamos ter uma eleição onde a coligação proporcional é vedada. Teremos coligações para os cargos de prefeitos, mas não teremos mais de vereadores. Vamos ter que acompanhar. O senhor acha que vai aumentar o número de candidatos? Como que os pré-candidatos hoje podem se preparar, tendo em vista que até março, final de março, no máximo início de abril, eles têm que escolher um partido. Qual a sua sugestão para essas pessoas que ainda querem ser candidatos e ainda não se decidiram por partidos? A sugestão que eu dou é exatamente a de procurar verificar dentro daquele município quais são os partidos que, inclusive tomando como parâmetro a eleição anterior de 2016, tiveram mais aceitação daquela comunidade. Nós temos aí mais partidos sendo criados, inclusive este ano, e a possibilidade de até as eleições mais um outro partido. Além disso, esses partidos agora vão lançar candidatos individualmente, ou seja, como eu falei, não tem mais coligações. Então há uma tendência, e se espera para essas eleições de 2020, pelo menos meio milhão de candidatos, ou seja, 500 mil candidatos para os cargos de prefeito e vereadores. Nós temos 5.568 municípios que vão estar em disputa. As eleições no Brasil são sempre superlativas, os números são muito grandes. Então, a sugestão inicial que eu dou é exatamente essa: procurar um partido que tenha capilaridade, fazer a estratégia no seguinte sentido: esse partido que eu estou entrando, ele tem condições de agregar, ou de eleger mais de um candidato? Se ele tiver a condição de eleger mais de um candidato, eu posso ser a segunda força ou a terceira força. Agora, se tiver um partido menor que me dê a possibilidade de disputar por esse partido menor pode eleger pelo menos um candidato, então, entre ficar o terceiro do partido maior e o primeiro do partido menor, a estratégia seria escolher o partido menor. Lembrando, inclusive, que uma mudança ocorrida também na reforma eleitoral de 2015, uma das reformas mais abrangentes que se teve. Agora, há a possibilidade de partidos que não alcançaram quociente eleitoral, de eles conseguirem eleger alguém pelas sobras. Então, essa questão também é estratégica. Antigamente, o partido que não alcançou o quociente eleitoral, e o que é o quociente eleitoral? O número mínimo de votos que um partido tem que conseguir a partir da subtração do número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputas. E aí tira daí o quociente eleitoral. Isso quer dizer que toda vez que um partido atingir o quociente eleitoral, ele elege alguém.
Os partidos que não atingiam esse quociente eleitoral, mas ficavam próximo desse quociente eleitoral, acabavam não entrando nem nas sobras. E agora vão entrar. Então, pelos cálculos que eu já fiz, é inclusive muito interessante estar num partido bem menor do que aqueles que estão disputando, mas sendo a primeira força desse partido, há uma possibilidade desse candidato entrar pelas sobras. Estrategicamente, isso é muito importante. Ok, doutor Alessandro, agradeço a oportunidade. Por Brasília.